Olá, que a paz de Cristo esteja com você em seu coração. Mais uma semana que nós estamos aqui no nosso devocional em João. Hoje nós iniciamos capítulo 6, terminamos capítulo 5 na semana passada. Hoje nós vamos pensar sobre capítulo 6, iniciar o pensamento no capítulo 6. Mas antes de iniciar, lembre de inscrever-se no canal, deixar o seu joinha ao final do vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Vamos juntos pensar a Bíblia, pensar a palavra de Deus, pensar o Evangelho de João, ok? Vamos lá, capítulo 6, a partir do versículo 1, pensar esse texto. Diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Você com certeza deve conhecer pessoas que se aproximaram de Cristo, que foram a Cristo por causa de uma necessidade imediata. Aquelas pessoas que talvez de um outro modo não teriam ido a Cristo. Até que ponto isso é salutar? Até que ponto isso é uma forma correta de se aproximar de Cristo? Aqui nós vemos a evidência de uma multidão, de que uma multidão seguia Cristo por causa das coisas que ele fazia. Não que crescem que ele era o Messias, não que crescem naquilo que ele, na mensagem que ele pregava, mas o seguiam pelo fato de ele fazer sinais, milagres e maravilhas. Uma das coisas que nós podemos pensar e conversar em relação a isso é o quanto o cristianismo desse tempo, a forma de ver a Cristo, a sua palavra, a forma de inclusive se propagar o evangelho desse tempo tem sido por meio de atrativos desse tipo, né, desse cunho. As pessoas, elas dizem às outras, aquelas que ainda não conhecem a Cristo, eles dizem assim: vamos lá na igreja, lá o problema do seu casamento vai ser resolvido, vamos lá na igreja, lá Deus vai prosperar você, vai te abençoar, vai abençoar a tua família. Se a pessoa está com problema no trabalho, se a pessoa está desempregada, vamos à igreja, lá as coisas vão se resolver, lá vai dar tudo certo. Então, e essas pessoas que dizem isso, eles dizem estar pregando o evangelho, eles dizem estar evangelizando, como se fazer isso, fazer propaganda da minha igreja, fosse evangelizar alguém. Como se fazer propaganda de que lá na minha igreja eu vou encontrar respostas para necessidades imediatas fosse evangelizar. Isso não é pregar o evangelho. O evangelho vai muito além disso. Aqui havia uma multidão que buscava Jesus, procurava ele justamente por isso. Cristo passou a ser um meio para chegar a determinado fim. Fica claro isso? Vamos entender. Cristo está no caminho para aquilo que eu realmente quero. Cristo não é o que eu realmente quero. Cristo é um caminho para eu conquistar aquilo que eu quero. Por exemplo, eu estou com problemas sérios no meu casamento. Cristo vai ser um meio de eu resolver os problemas do meu casamento. Por exemplo, eu estou com uma necessidade financeira tremenda. Cristo vai ser um meio de eu conseguir resolver esse problema nas minhas finanças. Eu estou com um problema muito sério com relação à educação dos meus filhos. Cristo vai ser um meio para eu conseguir com que os meus filhos me respeitem, com que eu consiga estabelecer paz e autoridade no lar. Veja que Cristo se tornou um meio para a maioria das pessoas, um meio de chegar a determinados fins. E na verdade, Cristo é o fim de todas as coisas. Nós não vamos à igreja, não devemos pelo menos ir à igreja para ganhar alguma coisa dele, mas nós vamos à igreja porque queremos nos relacionar com ele. Não que ele esteja apenas na igreja, também essa é outra questão a se pensar. Mas nós vamos à igreja cultuá-lo, nos reunimos em congregação, nos congregando com os irmãos, e esse ajuntamento de pessoas com diferentes dons, e que juntos, cultuando ao Senhor, edificam-se mutuamente. Essas pessoas não vão a essa junção, ao culto, a essa reunião, com o fim de ganhar alguma coisa, mas de adorá-lo, de ver quem ele é, de conhecer mais dele mediante a exposição da sua palavra. Cristo não é o meio, Cristo é o fim. Essa multidão olhava para Cristo como um meio. Ele era alguém que lhes responderia e que lhes satisfaria as necessidades imediatas. E isso deve-se muito a uma mentalidade que tem espaço entre nós, que tem espaço nos púlpitos das igrejas, de maioria delas, das igrejas neopentecostais, das igrejas pentecostais, de igrejas tradicionais, essa ideia
de que o culto é um local onde eu vou para receber, de que o culto é um lugar onde eu vou e eu me assento como uma criança mimada e fico ali recebendo coisas que Deus vai me dando. E se Deus não me dá nada, eu não sinto que ganhei alguma coisa, eu saio da igreja bravo, chateado, pensando até inclusive em não voltar mais, em procurar uma outra igreja onde eu receba aquilo que eu vim buscar. Como se a igreja fosse um lugar onde eu vou para receber apenas e não para oferecer. Essa mentalidade distorcida é a mesma mentalidade de uma multidão que procurava Jesus por aquilo que ele tinha para oferecer. Eu não sei como está o seu coração, como é o seu coração. O que você diz para as pessoas quando você pensa estar pregando o Evangelho. Mas a exposição do Evangelho, o Evangelho sendo pregado, é um Evangelho que expõe as boas novas do Evangelho, que começam com uma notícia que não é muito agradável. A exposição do Evangelho começa com uma notícia bem clara de que todos pecaram. Começa com uma notícia bem clara de que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, começa com a notícia de que você pecou, de que a humanidade está mergulhada no pecado, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus e que Deus envia o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E veio e morreu. Cristo veio e morreu no meu lugar, porque precisou alguém morrer no meu lugar, já que eu sou um pecador. E se eu creio nessa mensagem, se eu recebo essa mensagem em meu coração, vejo que sou um pecador e careço de um Salvador, se eu recebo essa mensagem, então estou salvo, mediante a fé e pela graça. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é convidar alguém para vir à igreja receber uma bênção, um milagre, num culto que vai dar a ele aquilo que ele tanto busca. É por esse motivo que muitas igrejas se tornaram rodoviárias. Ela está sempre cheia, nunca são as mesmas pessoas, e as pessoas não estão ali para ficar, elas só estão de passagem. Elas vão receber aquilo que estão buscando e vão sair dali, porque elas vieram só para resolver uma necessidade. Se eu venho para buscar Cristo, eu nunca estarei saciado completamente, eu sempre vou querer mais dele, e mais, e a minha alma nunca vai se fartar de querer mais de Cristo. Então eu sempre vou buscar estar em comunhão, sempre vou buscar a presença de Cristo. Mas se eu venho para a igreja para buscar milagres e respostas, obviamente quando os milagres chegarem, eu não preciso mais estar naquele lugar. Que nós possamos refletir a respeito disso. Quando você for falar de Cristo para alguém, pregue o Evangelho. Não faça propaganda de milagres ou curas. Não que não haja curas, não que não haja milagres, mas as pessoas precisam vir a Cristo não em busca de um milagre. Talvez sim, em busca do maior milagre, a salvação de suas vidas. Não em busca de satisfação de necessidades imediatas. Essa é a grande verdade. Um grande abraço, vamos continuar. Semana que vem tem mais, vamos falar sobre a multiplicação dos pães. Mas hoje eu quis falar só sobre esses 2 primeiros versículos, porque essa questão é muito importante, muito instigante para nós continuarmos pensando. Continue, vamos continuar o debate aqui nos comentários, deixe os seus comentários, compartilhe no Facebook, marque seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Um grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até na próxima semana.